nosso último encontro. E esse capítulo que a gente vai ver hoje, ele é um processo de reflexão a respeito de todo a caminhada, né? E como a gente estava conversando, acho que a gente fez uma caminhada mesmo, né? Foi um percurso mesmo. Então, esse livro, ele é muito impressionante em termos de síntese de um processo de crescimento, né? Ele vai falar de tantos detalhes, de tantas nuances, né? Desse processo, que é um processo alquímico também de transformação, né? E vai tocar em pontos cruciais do nosso desenvolvimento, né? Então, acho que, assim, primeiro, dar o parabéns para todos que participaram, né? Porque eu acho que tem momentos desse livro que ele não é fácil de a gente olhar, né? Porque tem coisas que são doloridas que ele traz, né? E está disponível para olhar, né? Olhar também o sofrimento, olhar aquilo que não está bem resolvido, poder se olhar e às vezes é como se levantasse um espelho, né? Onde eu vejo assim, ah, nossa, eu não sabia que eu tinha se machucado, essa ferida, né? Mas por outro lado também eu não sabia que eu tinha toda essa beleza também, né? Ou não sabia que eu tinha toda essa criatividade, toda essa intuição. Então, eu acho que é um livro revelador sobre muitos aspectos, né? Não só no aspecto do que falta, do que tem que ser desenvolvido, mas também no aspecto do que já existe, do valorizar o que temos, né? Então, e é um livro que a gente pode reler várias vezes, né? E gera vários processos dentro da gente cada vez que a gente lê. E, bom, ele é um livro que vai trabalhar, que trabalhou, né, sobre contos, né? E também trazer esse valor do conto, né, como algo que é tão sutil e que vai nos cercando e se a gente está aberto para os significados, né, é como um sonho. Se a gente está aberto para os significados, esses significados vão se revelando, né? E vão contando histórias para a gente. Então, esse processo é muito lindo, porque além de a gente ter um livro que traz teoria, que a gente pode refletir, ele vai trabalhar sobre histórias. Então, ativa muito o contador de histórias, né? Ativa muito a nossa isso que é tão importante dentro da história da humanidade, né? Que é a contação de histórias, né? O contar histórias, mesmo quando a gente faz biodança, né? A gente está contando uma história. Então, desde que a humanidade é a humanidade, a gente conta histórias. E a Clarissa diz que quando a gente começa a contar um conto, é como se a noite viesse, mesmo que seja pleno dia, né? Aquela coisa da noite, do mistério e do aconchego, né? Que traz as histórias. Né? A gente começa imediatamente a entrar num mundo que é um mundo oculto, mais sombrio, subterrâneo. Né? E, bom, o livro como um todo, né, ele vai propor isso, basicamente, né? A aproximação da mulher selvagem. Ele trabalha isso, né? É basicamente isso. E eu acho a Clarissa super corajosa por usar essa palavra, né? Porque ela é uma palavra que muitas vezes, né, a palavra selvagem, né, muitas vezes ela é mal interpretada na nossa cultura. A gente olha o selvagem como algo que é de menor valor, algo que é muito brutal, que não tem educação, né? E isso é uma forma da cultura ocidental, né? Ou da cultura mais que ocidental, acho que é a cultura civilizada, né? Olhar o selvagem, né? E, e eu acho muito legal que a Clarissa, eu acho que foi uma das pessoas que começou a trazer de volta essa palavra, né? O valor dessa palavra. Hoje a gente já vê outras pessoas falando do selvagem, resgatando o valor do selvagem, né? E eu
eu não posso deixar de falar assim, que nas origens da biodança, né, hoje a gente tem o que a gente chama de educação biocêntrica, né, mas a origem, a palavra que o Rolando Toro usava para definir a educação que é proposta pela biodança, é a educação selvagem, né? Então, a origem da proposta de educação dentro da biodança é a educação selvagem. E eu acho que é super importante a gente resgatar isso, né? De que o selvagem é essa capacidade de reconectar com a energia telúrica, né? Mas é um telúrico que não é a superfície da Terra, né? É essa terra de raiz, essa terra que vai lá no fundo, né? Vai no fundo das nossas origens, vai no fundo dos nossos instintos e no final das contas vai no fundo de quem somos nós. Né? Então, reabilitar a palavra selvagem, eu acho uma coisa muito, muito, muito importante. Bom, esse capítulo em si, ele vai falar, né, da questão dessa presença dessa mulher selvagem, né, que não é uma presença impositiva, né, a mulher selvagem, ela não vem e se mostra e impõe a sua presença. Isso vendo como um aspecto inconsciente, né? Não estou falando de uma presença física de uma mulher, mas estou falando desse arquétipo, né? E dessa energia mesmo da mulher selvagem, né? Esse convite que a Clarissa faz de a gente entrar em contato com esse arquétipo. Então, ela diz que, na realidade, a mulher selvagem fica espreitando, né? Fica nos espreitando e nos olhando, e às vezes a gente vê que dentro da floresta se moveu umas folhinhas, e a gente fica, nossa, que barulho é esse, né? E daí, de repente, a gente olha e tem aquele lobo inteiro se mostrando para a gente, né? E de repente ela diz assim, ele levanta a cauda e vai embora, né? E de repente ele se apresenta de novo. Então, eu acho que esse percurso ele fez com que a gente pudesse notar que tem esse lobo nos espreitando, né? E que ele está toda hora fazendo esse convite, né? Esse convite para que a gente entre em contato com essa natureza, né? Mas é reconhecer que esse convite ele é um convite mesmo, não é uma imposição, né? Então, que de várias formas, né? Eu acho que cada conto trouxe isso, né? De várias formas, esse convite é feito, né? Olha, olha para ti, olha para as tuas necessidades, olha para os boicotes que tu faz a ti mesmo. Né? Então, ele está toda hora, cada conto ele trouxe uma versão, né? Uma face de algo muito complexo, né? Mas em cada face houve um convite. Né? Então é super importante a gente poder resgatar esses convites, né? Qual é o ensinamento de cada um desses encontros que a gente teve, né? Qual é o convite que estava sendo feito? Que não é explícito, ele é sutil. E daí eu queria trazer para vocês, eu tenho estudado bastante Platão ultimamente. Né? E daí Platão tem o mito da caverna, né? E, e daí eu acho que esse livro é um convite, né? Para a gente sair da caverna. Vocês sabem a alegoria da caverna, né? Que era um, uma coisa uma história, né? Que o Platão usou para ilustrar o processo de desenvolvimento humano. Então, a história é assim, é uma parte da humanidade, né, nasceu e já ficou ali presa a correntes, né, olhando para o fundo de uma caverna.
E na boca dessa caverna, do outro lado, que é uma boca bem, é muito escarpado, né? Sabe essas cavernas que a gente vai descendo, descendo, descendo? Não sei se vocês já tiveram a chance de entrar em uma caverna. Tem algumas cavernas que elas são como, elas são escarpadas, né? O fundo dela é para baixo, a gente tem que descer, né? Então, a caverna de Platão é essa caverna, né? Uma caverna que lá no fundo ela tem uma boquinha para entrar e vai indo lá no fundo. Então, lá no fundo, atrás de uma parede, apoiados numa parede, foi construída uma parede e uma parte da humanidade está olhando para essa parede, né? E daí tem uma outra parte da humanidade que construiu uma fogueira, né? De forma que essa fogueira ilumina a parede, né? Ela ilumina a caverna, a parte interna da caverna, né? E daí algumas pessoas dessa parcela da humanidade que não está acorrentada, né? Passam com formas entre a luz da fogueira e essa parede onde as pessoas estão apoiadas, de forma que uma sombra se reflete no fundo da caverna. Então, essas pessoas ficavam olhando o fundo da caverna e achavam que aquelas formas, aquelas sombras que estavam ali, eram a realidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a Clarissa trouxe para a gente durante todo esse percurso, né? Então, às vezes, a gente está num mundo onde a gente acha que nós mesmos somos aquelas sombras, né? É como se, bom, eu sou só essas sombras, né? E daí vem aos poucos, quando vem nascendo essa essa loba, essa mulher selvagem que fica circulando e se mostrando no meio da floresta e dizendo, olha, eu estou aqui. É como se acendesse uma consciência, né? De que, bom, quem sabe eu não sou só isso. E quem sabe a minha realidade não é só essa. Quem sabe o mundo tem tantas outras possibilidades que não é só essa sombra. Quem sabe o mundo não é só essa sombra. Então, quando a gente ouve o chamado da mulher selvagem, né? E começa a reencontrar a gente mesmo, é como se a gente fosse tirando as amarras e fosse subindo vagarosamente essa escarpa, né? Inicialmente com um pouco de dificuldade, se machucando no meio do caminho, né? Mas aos poucos a gente chega lá fora. Né? E daí, quando a gente chega lá fora e vê, né? Às vezes é tanta luz que a gente fica um pouco cego no início. Mas depois, aos poucos, a gente vai se habituando e vai vendo que a realidade tem muitas cores, né? E que nós temos muitos potenciais para interagir com essa realidade. E é isso, então, né? Eu acho que ouvir o chamado é sair da caverna. É interessante porque hoje alguém falou, né, que se sentia como dentro de uma caverna, que tinha que sair da caverna. Então, bem sincrônico, né? E daí, esse sair da caverna, que eu acho que eu usei essa metáfora, né? Mas o que significa essa caverna pré-formatada, né? Esse, esses modelos de comportamento feminino, né? No caso, esse livro ele está muito voltado, como disse o Marco hoje, né? Está muito voltado para o feminino, né? Então, esses modelos pré-formatados do que é ser mulher. Mas dentro do patriarcado, a gente também vai ter modelos pré-formatados do que é ser homem. Né? Então, existe um convite para retornar à origem, tanto da mulher quanto do homem, né? E romper com os modelos pré-formatados. Então, toda vez que a gente está no modelo pré-formatado, a gente está no fundo da caverna ouvindo as sombras, né? Olhando as sombras. E quando a gente ousa sair da pré-formatação, né?
e começa a descobrir que a gente é muito mais. Então começa a possibilidade de nós sermos seres criadores, né? E criar, antes de tudo, a nossa própria realidade. Então, eu acho que é super interessante outros pontos que o livro traz, né? Essa questão da intuição como um norteador, né? Então, uma inteligência que não é uma inteligência racional, é o despertar de uma inteligência que parte do coração, que parte de cada célula, que parte de um mundo instintivo, né? Que parte do nosso contato com o animal que somos, né? Mas não o animal que somos no sentido pejorativo, eu estou colocando, mas sim no sentido dessa sensibilidade aguçada, dessa inteligência que é diferenciada. Né? Então, e que muitas vezes se perde nessa pré-formatação, nessa civilização, ou seja, nessa domesticação, o quanto a Clarissa falou de que somos domesticados. Né? Então, assim como os animais são domesticados, o ser humano é domesticado também. E o quanto nesse processo de domesticação a gente perde quem nós somos. Então, retomar ao mundo instintivo, retomar ao mundo intuitivo e retomar a partir daí entrar em contato com o nosso potencial criativo, a nossa criatividade, mas é uma criatividade que vem de uma profundidade. Né? Não é o criar coisas superficiais, é criar a própria existência. Em todas, buscando a forma de manifestar essa existência no mundo concreto. Daí uma reflexão que eu queria trazer para vocês, que é uma das reflexões que o livro me trouxe, né? Eu acho que a questão do selvagem, eu acho que para mim foi um resgate essa palavra, né? Eu acho que é muito importante o resgate dessa palavra. E também outra coisa que me trouxe foi um pouco a reflexão da proposta da biodança, que é a integração da identidade, né? E a proposta de Jung, que é o processo de individuação. A sensação que eu tenho é que muitas vezes, dentro da própria teoria de biodança, a gente não entende muito bem o que Jung queria dizer com o processo de individuação. Né? Porque, a princípio, a gente pode olhar essa palavra e dizer assim, não, mas está falando de indivíduo, né? Tá falando de uma coisa solipsista, de cuidar só de si e não pensar nos outros. E não é isso, pessoal, não é isso. Na realidade, o processo de individuação é justamente esse processo, né? Essa proposta que Jung fez, que é a proposta de ir ao encontro de si mesmo como ser singular, né? Então, resgatar essa singularidade, que é, na realidade, resgatar esse selvagem, né? É resgatar esse algo que não está pré-formatado pela cultura. Né? Então, o se individuar, né? Tem a ver com reconhecer que eu sou um ser único, né? E que eu tenho as minhas características e que a cultura, os padrões morais, né? Eles não podem ser tão impositivos a ponto de matar quem eu sou. Então, aqui a gente pode fazer uma bela relação entre esses dois processos, que é o da integração da identidade e do processo de individuação. Né? Como processos que estão falando de coisas muito semelhantes, não exatamente da mesma coisa, mas de coisas muito semelhantes, né? e que são praticamente complementares. Né? Então, fica assim como um toque, né? Que é algo que eu gostaria de desenvolver mais em outros momentos, né? De ver essa relação identidade e individuação. Né? Acho que a gente, como pessoas que são da biodança, né? Que a gente tem alguns facilitadores, acho que a gente tem que pensar mais profundamente sobre essa palavra, né?
individuação. E bom, e daí outra palavra, né? E quem assistiu algumas conferências que eu dei aqui fora desse âmbito dos nossos grupos, né? E também que participou de conferências com convidados, sabe que eu tenho sido um pouquinho insistente com essa palavra alma, né? Porque também é uma palavra que não aparece muito na teoria de biodança e que aparece tanto na teoria junguiana. E que, e que eu acho que quando, sendo esse livro, né, o Mulheres Correm com os Lobos, um livro que vai estar dentro dessa teoria, né, que é da psicologia analítica, eu acho que esse resgatar, né, esse reconectar com essa palavra e esse sentido do que seja alma, né? Então, a alma como uma essência muito profunda nossa, né, que tem a ver com algo muito íntimo, muito úmido, muito original, né? Muito delicado, que vem a expressar e dar sentido para a existência. Né? Então, eu vejo que almar, né? Dar alma, é dar sentido, mas é um sentido muito profundo, um sentido que vem do visceral, do coração. E a alma, nossa alma, ela tem uma conexão com uma alma maior, que é a alma do mundo. E daí, eu acho que também o que a gente pode ver nisso tudo, que é um retorno ao feminino, né? Então, achei muito legal que participou 2 homens desse percurso, né? Porque eu considero que esse retorno ao feminino não é um retorno só das mulheres, né? É um retorno a um princípio. Agora, no nosso próximo percurso, a gente vai falar bastante sobre isso. Né? Então, esse retorno a um princípio feminino, que historicamente ele foi um princípio que foi negado pela nossa cultura. O patriarcado ele faz um afastamento do princípio feminino. Né? Então, quando eu falo de retorno das deusas, não é exatamente o retorno de deusas específicas, né? Mas é o retorno desse valor do feminino, né? Dessa valorização do feminino. E eu acho que quando a gente fala de selvagem, a gente fala de alma, né? A gente está falando dessas mesmas coisas. Né? Então, elas estão todas interligadas. Esse feminino que está representado nos arquétipos do feminino e que tem a ver com muitas manifestações das deusas, né? Desde as deusas primitivas até as deusas mais elaboradas, como é o caso da mitologia grega, da mitologia africana, mas desde aquela deusa paleolítica, né? Esse retorno dessa energia tão importante, que é uma energia de sensibilidade, de força, é uma energia de geração de vida, né? E o quanto o nosso mundo hoje precisa disso. Né? A gente tá seco, a gente está desértico, né? Porque as deusas se retiraram, pessoal. Né? Então, a, vamos pensar um pouquinho no mito de Deméter e Perséfone. Né? Então, a gente não pode retirar o princípio feminino, né? Porque daí a terra se torna desértica. Então, não sei se vocês se lembram desse mito, né? Desse mito grego, onde a jovem Coré, né? É raptada por Hades, e aí ela se torna em Hades a Perséfone, né? A rainha das profundezas. Mas ela é raptada e ela tinha uma ligação muito forte com a mãe. Né? Essa ligação dessas 2 mulheres, da jovem com a mãe. Né? E o que acontece é que, enquanto a,
a Deméter perde essa filha, né? Ela não acha a filha, ela perde uma parte desse princípio, né? A terra fica seca, né? Não nasce mais crianças, não nasce mais grãos. Então, é como se tudo começasse a morrer. Então, é super importante o retorno das deusas, né? As deusas vão dar fertilidade, fertilidade à terra, fertilidade à nossa imaginação, vão dar cuidado pela natureza, harmonia. Então, é muito importante a gente evocar as deusas. E tem um momento que a Clarissa coloca isso no livro, né? Que o princípio feminino, ele sustenta a vida, ele é o sustento da vida. Né? Enquanto o princípio masculino, ele é o que vai abrir espaço e vai cuidar e digamos, os limites necessários para a preservação e cuidado da vida, né? O princípio feminino, ele dá sustentação à vida, ele dá o alimento à vida. Então, quando a gente, na nossa cultura, a gente afasta o princípio feminino e considera que ele tenha menos valor, né? E aqui eu estou falando realmente de princípio, né? Não é só em relação às mulheres em si, mas é o princípio feminino nos homens, é o princípio feminino nas mulheres, né? Então, é esse gerador de vida, essa capacidade uterina que todos nós temos, homens e mulheres, de gerar vida, de germinar a semente, né? E que a gente coloca isso em segundo plano, a gente maltrata isso, né? Então, eu acho que todo o percurso que a gente fez foi de resgatar esse valor de um feminino que sustenta a vida, mas percebendo que para ele cumprir esse propósito que é sustentar a vida, ele precisa ser valorizado e cuidado e atendido. Então, e para que isso aconteça é o saber quando e o que acolher, né? Saber quando dar limites, né? E saber, antes de tudo, escolher, né? O que me serve, o que não me serve, o que me faz bem, o que não me faz bem. E daí eu estava falando dessa palavra alma, né? E daí quando a gente vai almando a nossa vida, vai trazendo a alma para a nossa vida, a alma para tudo que a gente faz, né? A gente está fazendo com que as deusas retornem para a nossa existência. E daí, quando a gente começa a almar, a alma do mundo começa a falar com a gente. Então, surgem as inspirações, surgem as ideias, surge a magia, a poesia da vida. A gente passa a criar a alma. O que significa criar a alma? Criar a alma é colocar a alma em tudo que a gente faz. Colocar essência, colocar luz, colocar amor em tudo o que a gente faz. Deixar tudo poético, tudo com significado. Nada é obrigação. Nada não faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo tem um porquê. É quando a gente alma, cria a alma. Aí a Clarice, ela finaliza, né? Finaliza o livro dando algumas orientações, né? Ela diz assim, olha, eu não posso dar orientações precisas, porque cada cultura é uma cultura, cada pessoa é uma pessoa. Mas tem indicações gerais que eu gostaria de dar. E daí, então, eu vou trazer essas indicações aqui, né? E eu vou dar uma pequena interpretada no que eu
considero que ela quer dizer com isso, talvez não seja exatamente, mas para mim me soa isso, né? Ela diz assim, coma, né? E quando ela diz coma, eu acho que ela diz assim, se alimente. E daí eu acho que se alimente com qualidade. E se alimente não é só comida, né? Se alimente é todas as relações de nutrição que a gente tem na vida. Seja ela alimento, seja ela ar, seja ela água, seja ela amizades, seja ela trabalho, seja ela casa, né? E todas as questões que a gente tem na nossa existência, né? Tudo que nos alimenta. Então, não se esqueça de se alimentar, né? Não se esqueça de que tu precisa se alimentar com qualidade. E daí ela diz, descanse, né? Ou seja, em linguagem de biodança, se autorregule, né? Dê o tempo de se abrir, dê o tempo de se retirar, né? Desfrute, né? Perceba o seu corpo, perceba as suas necessidades, seja coerente com essas necessidades. Ela diz assim, perambule nos intervalos, né? Então, aproveite o seu tempo, né? Dê qualidade a cada instante da sua vida, né? Nenhum instante tem menos valor. Aprenda a esparecer, aprenda a se abrir à inspiração, aprenda a se abrir para o belo, aprenda que a vida é mais que somente obrigações. A lealdade, seja leal, né? Ou seja, tenha um compromisso com as relações afetivas que tu estabelece, né? Tenha um compromisso, seja leal consigo mesmo, leal como a capacidade de cuidar da relação, de não incorrer em traição. Ame os filhos. E aqui eu vejo os filhos, podem ser os nossos filhos, as nossas crianças, pode ser os nossos filhos adultos, pode ser os livros que escrevemos, pode ser as comidas que fazemos, os nossos projetos, aquilo que a gente cria. Ame o que você cria. Coloque amor. Alme o que você cria. Queixe-se ao luar. Não esqueça de chorar quando tem que chorar. Deixe o rio da vida acontecer. Seja chorão. Aprenda a falar do que você sente. Seja coisas de prazer, seja suas dores. Expresse-se, fale do que você sente. Apure os ouvidos. Ouça o que é dito não só com palavras. Ouça o que a intuição de você diz. Existem coisas que não são ditas por palavras, são ditas por gestos, por sensações, por microfeições. Apure os ouvidos, perceba. Guarde os ossos, procure os ossos, cuide dos ossos, daquilo que é ancestral, aquilo que é o cerne de tudo, aquilo que vem de muito tempo, aquilo que está na essência. Cuide dos ossos, cuide do princípio, colecione os ossos,
assopre sobre eles, faça com que o lobo surja e que a mulher surja do lobo e que você possa dançar a vida. Faça amor. Fazer amor é transar, fazer amor é cuidar, fazer amor é alimentar a si e ao outro, estabelecer relações, relações de amor, é se vincular. E uive sempre, se expresse sempre. Expresse sua opinião, expresse quem você é. Tenha presença no mundo, não disfarce quem você é, não tenha vergonha de quem você é. E falando nisso, então eu quero finalizar lendo algumas coisinhas que ela colocou aqui no final, que eu achei bem interessante. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises sobre sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou por uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Apareça onde quer que esteja. Deixe pegadas fundas, porque você pode fazer isso. Seja velha na cadeira de balanço que embala uma ideia, até que ela volte a remoçar. Tenha a coragem e a paciência da mulher na história do urso, da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo para que La Llorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta afora. Como La Loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz influencia suas descendentes no futuro. As filhas das filhas de suas filhas irão provavelmente lembrar de você. E o que é mais importante? Seguir o seu exemplo.